Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso culto. Mesmo virtualmente, nos reunimos para adorar o Senhor, na certeza de que Ele ouve as nossas orações, o nosso louvor, as nossas músicas, né? E Ele se faz presente também nesse culto e Ele vai edificar as nossas vidas. E nós vamos glorificar o Seu nome. Esse deve ser o nosso intuito em todo esse culto. Então, por isso, eu quero te convidar a dedicar ao Senhor o culto devido ao nome dEle, que você preste com a maior sinceridade de coração, com toda a sua devoção, porque Ele merece e Ele está com seus ouvidos atentos, Ele está olhando para nós também. Então, que possamos prestar o culto que o Senhor merece. Tá bom? Nós vamos iniciar orando o nosso momento de oração. Teremos aí 3 minutos para que você faça a sua oração particularmente. Teremos um cronômetro na tela e, se você precisar, também na tela aparecerão alguns motivos também de oração. Tá bom? Então dedique esse culto ao Senhor em oração nesse momento.
Graça e paz, amados. Vamos orar? Querido e soberano Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, esse privilégio de estar falando contigo, Pai. Abençoa, Pai, essa programação. Abençoa, Senhor, cada ouvinte, Senhor. Visita os lares de cada um, Senhor. Que tudo, Senhor, que formos fazer seja agradável a Ti, Pai. Toma conta de nós, Senhor. Toca no coração de cada um. Converte, Senhor, os corações daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Sê com Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Para a nossa meditação de hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 10 a 12 e hoje estamos chegando ao final da nossa série Os Bem-aventurados. Estamos meditando nas bem-aventuranças proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e hoje chegamos à última bem-aventurança, ali que o Senhor nos mostra no início do Sermão do Monte. Vamos ler o texto? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então nós chegamos aqui à última bem-aventurança que o Senhor Jesus proferiu ali no início do Sermão do Monte. Nós temos caminhado desde o início de junho, né? Com essa aqui são 8 pregações, são 8 estudos, 8 bem-aventuranças que nós entendemos aqui ao vermos esse texto. E nós temos observado que cada uma dessas bem-aventuranças descreve quem é o crente, né? Mostra a sua nova natureza, mostra o caminho que o Senhor Jesus designou para que nós percorrêssemos. Então vamos relembrar cada uma delas rapidamente. O crente ele deve ser pobre de espírito, ele deve chorar pelos seus pecados, ele deve ser humilde, ele deve ter fome e sede de justiça, ele deve ser misericordioso, ele deve ser puro de coração e ele deve ser pacificador. E hoje nós chegamos então à consequência de todas essas bem-aventuranças. Depois de caminhar por essas 7 bem-aventuranças, o que vai acontecer na vida desse crente? Jesus Cristo promete a perseguição. Estranho isso, né? É difícil nós entendermos que isso é uma promessa boa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela não é atrativa aos nossos olhos humanos, né? Da maneira como o mundo vê aqui, não é um marketing bom, né? Digamos assim, para o cristianismo, né? Olha, venha me seguir aqui e você vai ser perseguido. É isso que o Senhor Jesus está falando para nós. Se nós fôssemos colocar aqui a nossa própria razão e o nosso modo de ver as coisas, nós falaríamos que seria melhor falar assim, não, me siga, né? Siga Jesus Cristo e os seus problemas vão acabar e você não vai mais sofrer, você não vai ter sofrimentos na sua vida, né? Não vai ter nenhum tipo de problema. Infelizmente, algumas igrejas e alguns pastores seguem por essa linha mesmo, né? Eles prometem isso, mas isso vai ao contrário do que a Bíblia nos ensina, porque Jesus está nos ensinando aqui que aqueles que o seguirem, aqueles que forem como ele, certamente serão perseguidos. Mas precisamos destacar aqui e reforçar que Jesus está falando que aqueles que são perseguidos serão bem-aventurados, serão felizes. Nesses 3 versículos que nós lemos, a alegria ela surge aí por 4 vezes. Jesus fala aí bem-aventurados por 2 vezes e depois ele fala alegrem-se e regozijem-se. Ou seja, ser perseguido é uma verdadeira alegria na vida do cristão. Mas dá para ser feliz sendo perseguido? Se a Bíblia está falando, nós temos que acreditar. Sim, Jesus Cristo nos promete isso. Então vamos nos aprofundar bem nessa bem-aventurança aqui que nós vamos estudar hoje, para nós entendermos como é uma alegria para nós sermos perseguidos. Em primeiro lugar, vamos fazer aquele mesmo exercício que nós temos feito nas últimas, né? Vamos entender o que não é essa bem-aventurança
para que depois possamos entender o que ela realmente é. E observe aí que o texto, ele não está falando que bem-aventurados são os perseguidos, e ponto final. Ele não usa a palavra perseguidos de uma forma solitária, ela está sozinha no texto. Então, qualquer um que for perseguido é um bem-aventurado. Não, Jesus ele enfatiza: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, esses sim são os bem-aventurados. Então, as bênçãos que Jesus está proferindo aqui, que está prometendo, não são para qualquer pessoa que vai ser perseguida na rua, no trabalho, na escola, até mesmo na internet, Estão me perseguindo na internet, então eu sou um bem-aventurado. Peraí, depende. Por que você está sendo perseguido? Muitas pessoas acham que serão perseguidas por fazer o bem. Mas, racionalmente, isso é errado, nós pensarmos assim. Quando nós olhamos aqui para o nosso mundo, nós não vemos o mundo odiando necessariamente quem faz o bem, não. Nós temos muitas pessoas que fazem o bem e são aplaudidas, são reconhecidas como heróis, São super seres humanos porque fazem o bem às outras pessoas. Quantas pessoas nós vemos viajando para lugares distantes para poder ajudar uma população necessitada? Algumas pessoas nós vemos aí abrindo mão da sua fortuna, algumas até sacrificando a sua própria vida. E a população, o mundo não odeia essas pessoas, mas enaltece, aplaude. Então não é somente com aquelas pessoas que fazem o bem, Faça o bem e você vai ser odiado. Não é isso, tá bom? Não se trata também daquelas pessoas que são perseguidas porque tiveram alguma atitude errada na sua vida, porque tomaram alguma decisão errada, Fizeram algo de errado e estão colhendo as consequências por causa disso. Em alguns momentos da nossa vida, nós trazemos consequências ruins para as nossas próprias vidas por decisões erradas nossas. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa e você não for um bom funcionário, se você não for um bom trabalhador, mas você faz as coisas errado, você fica conversando ao invés de trabalhar, você consequentemente vai atrair consequências ruins para a sua vida. Você não está sendo um bom funcionário e os seus superiores vão então chamar a sua atenção. E algumas pessoas nessas situações começam a falar que estão sendo perseguidas, como se fosse uma injustiça. Não é isso. Ou até se você fizer uma má atitude aí na rua, por exemplo, se você atropelou alguém e fugiu, foi embora. Se você maltratar um animal, se você maltratar uma criança. Nós vemos alguns casos desses, que algumas pessoas filmam as pessoas maltratando animais, outras pessoas, e depois começam a ser perseguidas. Logicamente, não estou falando aqui que o erro de uma pessoa compensa o erro da outra, justifica o erro da outra, não é isso. Mas é compreensível até, e não pode falar então que está sendo perseguido injustamente, e então quer contar com essas bênçãos aqui de Jesus Cristo, eu sou bem-aventurado porque eu estou sendo perseguido. Não, você está sendo perseguido porque errou. E também nós precisamos entender que Jesus não está falando daqueles que são perseguidos porque abraçaram alguma causa. De repente você virou um protetor do meio ambiente. É uma causa bonita. E talvez você vai arranjar briga com outras pessoas. Não é necessariamente por isso que você vai ser um bem-aventurado e vai receber as bênçãos que estão descritas aqui, Por mais que um cristão possa sim se envolver numa causa dessa, Mas deixa eu citar um outro exemplo também. Nós vemos muitas pessoas se envolvendo em causas políticas e arranjando brigas, confusões por questões políticas. E nós vemos, nosso país aqui ele está bem dividido, nós temos dos dois lados, direita e esquerda, grupos que perseguem também os seus opositores, fazem ameaças e tudo mais. Não estou dizendo também que um cristão não deva se envolver com a política, Como um cidadão civil, ele pode sim ter as suas opiniões políticas. E se quiser levar isso a público
E ele pode então sofrer consequências por causa disso. Mas não é também o que Jesus está nos ensinando aqui. Se você for perseguido politicamente, não vai poder contar com as bênçãos que Jesus está proferindo aqui para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Então, só para resumirmos, né, o que não é, precisamos lembrar que muitas vezes trazemos consequências ruins para as nossas vidas por causa das nossas próprias más ações. E isso então não é uma forma bíblica de ser perseguido. Olha o que o apóstolo Pedro nos diz lá na sua carta. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Então o próprio apóstolo Pedro deixa isso bem claro, que se estamos sofrendo perseguições, sofrimentos por causa das nossas más escolhas e por causa das nossas más atitudes, então nós não somos bem-aventurados. Isso não pode trazer glória nenhuma para Deus, né? Como que nós vamos honrar a Deus dessa forma? Mas se estamos sofrendo por sermos cristãos, aí sim glorificamos a Deus e devemos nos alegrar. E poderemos então contar com as bênçãos de Deus nesses momentos também de perseguição. E por que isso? Porque somos parecidos com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos diz ali nessa bem-aventurança que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E essa justiça é o quê? É sermos semelhantes a Jesus Cristo. Lembra quando nós falamos de ter fome e sede de justiça? Que era justamente a santidade, né? De nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Aqui nós vemos uma consequência já disso, né? Nos alimentamos da justiça de Cristo, fomos transformados, alcançamos a sua misericórdia, tivemos então o nosso coração purificado, buscamos a paz e quando o mundo vê tudo isso em nós, ele nos odeia. Por quê? Porque o mundo ele odeia Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar que o mundo ele jaz no maligno, né? Ele está sob o poder do maligno. As trevas odeiam a luz. E Jesus Cristo, ele é a luz que veio a este mundo. Então o mundo odiou Jesus Cristo. E como consequência, também nos odiará. Olha o que Jesus Cristo nos diz no Evangelho de João, capítulo 15. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. E olha o que Paulo fala também em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então essas bem-aventuranças, elas são muito interessantes, porque em cada uma delas nós podemos olhar para dentro de nós mesmos, né? É isso que a palavra de Deus faz conosco. Ela examina o nosso interior, né? Ela vai lá a fundo, né? Ela investiga lá dentro e ela revela a maturidade da nossa condição espiritual, da nossa vida espiritual. E a cada uma dessas bem-aventuranças vai se tornando mais difícil, mas um verdadeiro crente deve passar por todos esses estágios, né? Não deve ficar apenas em um ou outro, mas deve então ter todas essas características na sua vida. E isso então nos faz meditar na nossa própria vida, e essa bem-aventurança de hoje nos leva a fazer uma questão muito séria para nós. Será que nós somos perseguidos? Olhe para a sua própria vida. Você é perseguido por causa de Cristo, por causa dessa justiça de Cristo? Você tem experimentado o que é ser odiado no mundo porque você é igual a Cristo? Não pelas coisas que você fez, não porque você arranjou briga ali na rua, né? Porque você gritou com o vizinho, porque você colocou música alta,
ou porque você torce para um outro time. Não. Você já foi odiado porque você é igual a Jesus Cristo? Todos nós deveríamos ser odiados por causa disso. Todos nós devemos passar por esse tipo de perseguição. Isso vai revelar se nós somos ou não parecidos com Jesus Cristo. Então, se nós nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele, o mundo vai nos odiar. E então sofreremos essa perseguição. Vamos rapidamente aqui analisar alguns exemplos bíblicos sobre essa questão da perseguição. Lembra de Abel? Abel foi perseguido por seu irmão Caim. Moisés, ele foi perseguido também, até mesmo pelos seus próprios irmãos e pelo seu próprio povo. Ele foi perseguido. Davi, ele foi perseguido por Saul. Deus foi lá, escolheu Davi, ungiu ele como rei de Israel. Davi não fez nada de ruim para Saul e mesmo assim ele foi perseguido porque ele era escolhido de Deus. Podemos lembrar aqui também de Elias, foi perseguido, Jeremias também, Daniel, lá na Babilônia, foi muito perseguido também. E por que esses homens foram perseguidos? Nós não vemos eles agirem de alguma forma errada, por mais que eles também fossem pecadores. Mas a Bíblia não relata que eles foram odiados e perseguidos por causa dos seus erros, mas porque esses homens eram justos, porque esses homens obedeciam a Deus. E aqueles que não servem a Deus, então passam a odiar os filhos de Deus, aqueles que servem ao Senhor e aqueles que são justos. Vamos ver agora também a história dos apóstolos, que Jesus Cristo escolheu, esses homens que dedicaram a sua vida para servir ao Senhor. E olha o fim que esses homens tiveram. Eu vou destacar aqui alguns que nós temos alguns relatos históricos aí sobre como que esses homens morreram. O apóstolo Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. André, ele foi torturado e depois crucificado em forma de X. Mateus, ele foi morto com um golpe de espada. Tomé tomou uma flechada. Bartolomeu, ele foi preso dentro de um saco e lançado no mar. Tiago Maior, nós temos lá no livro de Atos, ele foi decapitado. O outro Tiago foi apedrejado. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado em Roma. E o apóstolo João foi o único que não morreu como Marte, mas tentaram matar ele, Ele foi lançado num caldeirão de óleo fervente, mas mesmo assim ele não morreu. Depois enviaram ele para um exílio lá na ilha de Patmos, lá onde ele recebe as revelações do Apocalipse. Mas, segundo a história, ele morreu de idade mesmo avançada lá na cidade de Éfeso. Mas não morreu como Marte, mas sofreu durante toda a sua vida por pregar a Cristo, por servir a Cristo. E ao longo de toda a história nós vemos que essa promessa de Jesus se cumpriu. Os seus discípulos foram perseguidos mesmo, mas no momento da perseguição encontraram graça do Senhor, foram bem-aventurados e sofreram até as últimas consequências. Muitos não foram libertos da morte, eles passaram pela morte sim, morte sofrida. Nós temos, por exemplo, o caso como os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. O povo começou a odiar tanto os cristãos que começaram a prender os cristãos, levar eles para o Coliseu. E então era aquela arena gigantesca, Toda a população ia lá para assistir e os cristãos serviam de um espetáculo para eles. Como que era esse espetáculo? Eles morriam ali de formas diversas, sendo crucificados. E uma que me chama muita atenção é que eles estavam ali e eram despedaçados, devorados por leões, por outros animais. Então, você se imagina numa condição dessa? Você não negar a Cristo, você ser perseguido e estar ali junto com toda a sua família, ajoelhado no meio de uma arena,
e um leão vindo para te atacar. Pior ainda, você vê os seus entes queridos sendo destroçados por animais, um leão pegando o seu filhinho, a sua filhinha, e matando eles. E nós temos, até hoje em dia, essa perseguição continuando pelo nosso mundo. Nós temos em vários países perseguição aos cristãos. Países onde é proibido se pregar a respeito da palavra de Deus, a respeito da salvação de Jesus Cristo. Então, muitos missionários arriscam a sua vida e vão lá para pregar a palavra de Deus. E vários cristãos se convertem ali e continuam louvando a Deus e pregando a palavra de Deus. E são perseguidos, torturados. Muitos não negam mesmo a Cristo e passam por humilhações, por torturas. E muitas mulheres sofrem até violências sexuais porque não negam a Jesus Cristo. E então, soldados, vão lá e cometem essas atrocidades com elas. Então, as pessoas continuam sendo perseguidas por serem cristãos, porque o mundo odeia Jesus Cristo. Por que que odeia? Em primeiro lugar, porque o cristão, ele fala com Jesus Cristo. O cristão, ele prega a palavra de Jesus Cristo, ele não prega a sua própria palavra. Ele fala aquilo que Jesus falou e o que Jesus nos mandou falar. O cristão, ele não vai conquistar as outras pessoas através da sua simpatia. Infelizmente, muitas pessoas acham que é dessa forma, que vamos ser usados na conversão de outras pessoas, através da nossa simpatia, da nossa gentileza. Nós devemos sim ser simpáticos, ser gentis, devemos ser pacificadores. Mas a mensagem de Cristo, ela é ofensiva para os pecadores. Porque ela mostra, você é um pecador, você errou, você está distante de Deus, você vai passar a eternidade longe de Deus se você não se arrepender e não pedir perdão. Por si mesmo, você não vai conseguir pagar pelos seus próprios pecados, você precisa da ajuda de Cristo. Você precisa que Ele te perdoe. E isso ofende, porque muitas pessoas se consideram boas, e quando elas ouvem que elas são más, por natureza, elas ficam irritadas, elas ficam furiosas. Então o Evangelho ofende. E alguns são odiados até mesmo sem falar nada, apenas pelo fato de ser igual a Cristo. Quando um cristão vive em santidade, a santidade dele reflete, as pessoas veem aquela santidade e odeiam, porque elas não conseguem ser santas assim também. A santidade do cristão revela o pecado na vida do ímpio, na vida daquele que está perdido. E ao invés do ímpio olhar e falar assim, olha, eu quero ter essa vida também, eu quero ser santo assim, muitos vão odiar os cristãos. Falar, santinho, tá querendo pagar uma de santo? Não, e aí começa a perseguir, Fala, eu vou mostrar que essa pessoa aí não é santa assim não. Eu vou mostrar, vou procurar o erro na vida dela. E começam a cavucar e perseguir até procurar fazer com que aquela pessoa caia num erro e mostre que ela não é santa, que ela não vive corretamente. Então, o mundo odeia Cristo e vai nos odiar também à medida que nós nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Foi isso que Jesus Cristo experimentou com os fariseus. Os fariseus eram um grupo ali que dominavam a religião, e aí Jesus Cristo chegou e mostrou para eles o pecado na vida deles. O pecado da hipocrisia, mostrou que eles estavam distantes de Deus. Ao invés de ouvir as palavras de Jesus Cristo, o próprio Messias, o próprio Deus que estava ali, eles preferiram dar mais ouvidos ao orgulho deles. Então as palavras de Jesus feriram o ego deles. E eles ficaram então raivosos e começaram a perseguir Jesus. Nós vemos nos evangelhos aqui os fariseus sempre buscando uma forma de acusar Jesus Cristo, buscando um motivo para matar Jesus, para calar Jesus, para que ele não continuasse a falar tudo aquilo que ele estava falando. Ao invés de se arrependerem, ao invés de dar ouvidos a ele, não. Eles
ficaram com raiva, odiaram Jesus Cristo e buscaram matá-lo e começaram a persegui-lo. Então, da mesma forma, nós também devemos buscar ser semelhantes a Cristo. Devemos ser cheios do Espírito Santo e viver como cristãos, sem ter medo de perseguição. Porque não precisamos levar isso para o lado pessoal, né? As pessoas me odeiam agora, né? As pessoas estão perseguindo. Porque a própria Bíblia nos diz que elas estão perseguindo a Cristo. Você se lembra da conversão de Paulo? Quando ele era ainda Saulo, Jesus Cristo aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo estava perseguindo a igreja. Saulo estava matando e prendendo vários cristãos. Mas como que Jesus viu isso? Falou: você está me perseguindo. Quando você faz isso com os meus, você está fazendo isso comigo. Se você está perseguindo os meus servos, você está me perseguindo. Então nós não precisamos provocar essa perseguição, né? Eu vou começar a ser mais ofensivo com as pessoas, eu vou começar a provocar, né, perseguições, eu vou agir como um tolo, apenas para eu começar a ser perseguido de qualquer forma e falar: olha, eu sou um bem-aventurado, eu estou sendo perseguido, né? Aquilo que Jesus falou está acontecendo na minha vida. Não, eu só preciso ser como Jesus. E naturalmente as perseguições vão começar na minha vida. As pessoas vão começar a me odiar, vão começar a ter raiva de ver quem eu sou, né? Porque, em primeiro lugar, elas odeiam a Cristo. Então, mais uma vez, nós podemos observar que não só essa bem-aventurança, como todas as outras, elas são impossíveis para os homens naturais. Para sermos bem-aventurados, nós precisamos ser regenerados pelo Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos nascer de novo, ser uma nova criatura, receber uma nova natureza, para que assim sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Se não formos semelhantes a Jesus Cristo, não seremos perseguidos, como a palavra de Deus nos diz aqui. Mas, para sermos perseguidos, precisamos ser iguais a Jesus Cristo, e para sermos iguais a Jesus Cristo, não conseguiremos pelas nossas próprias forças. Jesus Cristo precisa nos dar uma nova vida. E a promessa dessa bem-aventurança aqui, ela é maravilhosa. Nós podemos nos alegrar se nós formos perseguidos. Porque se estamos sendo perseguidos, significa que de fato somos iguais a Cristo. Jesus habita em nós. Se o mundo está nos odiando, é porque eles enxergam Cristo em nós. E esse deve ser o alvo do cristão. Ser igual a Cristo. Se estamos sendo iguais a Cristo, é porque Cristo nos deu uma nova vida. É porque estamos vivendo em santidade. É porque estamos vivendo em obediência. E Deus está operando em nós a sua maravilhosa obra em nós. A sua maravilhosa salvação. E nós temos a oportunidade de manifestar o nosso amor pelo Senhor através da perseguição, através das lutas e dos sofrimentos que nós passamos aqui nessa vida. E nós falamos: Senhor, eu te amo tanto. O Senhor me amou tanto que foi até as últimas consequências por mim. Que privilégio é eu poder demonstrar o meu amor também pelo Senhor. Ainda assim é pouco. Mesmo que eu venha a morrer, é pouco perto do que o Senhor fez por mim. Mas que privilégio que é poder demonstrar o meu amor e a minha gratidão ao Senhor com a minha própria vida. Isso é um privilégio, isso é uma alegria. Olha o que Paulo nos fala em Filipenses 1:29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então por que isso é um privilégio? Porque nós somos parecidos com Jesus Cristo, nós estamos trilhando o caminho que Ele percorreu em primeiro lugar, que Ele designou para que nós percorrêssemos, nós estamos conseguindo obedecer ao que Ele nos mandou e nós estamos com os nossos olhos fixos lá na eternidade. Nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus e naquilo que Ele nos prometeu, que o nosso reino não é aqui nesse mundo. Não adianta nós ficarmos buscando alegrias e bem-estar aqui nesse mundo, sendo que nós pertencemos a um outro reino,
nós pertencemos ao reino dos céus. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É assim que Jesus conclui essa bem-aventurança. Da mesma forma que ele concluiu a primeira, que nós vimos, né, dos pobres de espírito. Então Jesus usa, né, na primeira bem-aventurança e na última, essa promessa de que nós pertencemos ao reino dos céus. E essa é uma promessa maravilhosa, de que a nossa alegria não está aqui neste mundo, mas está em Jesus Cristo. Ele nos permite ainda ser alegres aqui, sermos felizes aqui, e nos alegrar até mesmo no sofrimento e nas perseguições. Mas nós estamos olhando lá para a eternidade, ao reino para onde nós pertencemos, de onde nós somos cidadãos. Enquanto isso, eu estou aqui podendo testemunhar da minha fé, né? Podendo pregar essa palavra do nosso Deus, poder mostrar o amor dele a esse mundo. Mas estou caminhando também para o encontro com o meu Salvador, com o meu Redentor, porque eu pertenço ao reino dos céus. Isso é maravilhoso. Então, resumindo o que nós falamos aqui nesse momento, eu gostaria que você tivesse bem claro na sua cabeça, né, o que é ser perseguido por causa da justiça. De não é uma perseguição à toa, né, por qualquer outro motivo, mas é ser perseguido porque você é semelhante a Cristo. Eu também quero que você pense na questão das perseguições que você sofre na sua vida. Você sofre ou não sofre? E diante dos problemas e das dificuldades que você passa, será que você tem desistido facilmente? Tem sido motivo de muita tristeza, né? Nós vemos que essa pandemia tem revelado os corações de várias pessoas. E muitas pessoas desistem de servir a Cristo nas menores dificuldades. Abandonam a Cristo, né? Nem estamos passando por uma perseguição, apenas, digamos assim, uma provação, né? uma luta, mas algumas pessoas já abandonam a Cristo, né? Deixam de obedecer a Deus, se esfriam na fé, né? Sendo que outros foram crucificados, apedrejados, decapitados, devorados por leões, junto com a sua família, e não negaram a Cristo. E muitos, hoje em dia, estão negando a Cristo por motivos tão banais. Qual que é a qualidade da nossa fé? Dá para perceber aqui? Qual que é a qualidade da nossa fé? Somos semelhantes a Cristo mesmo? Precisamos meditar nessas coisas. E se sofremos perseguições bíblicas mesmo, justas, né, por causa da justiça, que possamos nos alegrar, né, não murmurar, não reclamar com o Senhor, mas que possamos nos alegrar, porque o nosso Senhor passou por elas antes de nós, e nós estamos apenas sendo iguais a Ele, obedientes, e o fato de sermos iguais a Ele já é uma maravilhosa obra que o Senhor tem proporcionado na nossa vida e demonstra também que nós estamos no caminho certo, rumo ao reino dos céus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Que há em mim, quero te ofertar
ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. A ti, Jesus. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu quero orar com você, mas antes disso eu quero te desafiar. Eu quero que você se questione mesmo, né? De tudo isso que você tem ouvido, essa série que nós fizemos, né, nessas últimas 8 semanas. Se você não acompanhou todas, eu quero te sugerir a assistir as pregações anteriores, né, desde junho até aqui, e que você medite o que Cristo tem falado ao seu coração, o que o Espírito Santo tem incomodado na sua vida, tem falado, eu quero que você mude isso aqui, eu não estou contente com isso aqui. Será que é tudo aquilo que o Senhor nos ensinou? Ou será que são algumas partes? E eu posso garantir para os irmãos que eu fui muito desafiado mesmo nesse período que nós estivemos estudando essas bem-aventuranças. O Senhor tem trabalhado fortemente na minha vida e mudado também muitas áreas da minha vida. Eu espero que o Senhor esteja também provocando uma mudança na sua vida e que você possa olhar para isso com muita responsabilidade, com muito zelo
e com muita alegria também, porque se o Senhor está cutucando ali a nossa ferida, é porque Ele quer nos mudar, né? É porque Ele tem um desejo muito bom para nós. E se você tem se sentido desafiado, dê ouvidos ao Espírito Santo. Nós estamos aqui à disposição também para poder te ajudar nessa caminhada. Você pode entrar em contato conosco, mandar uma mensagem, né? Pedir também os nossos contatos aí. Nós teremos um enorme prazer de caminhar com você para que você possa então desfrutar o que é ser um bem-aventurado em Cristo Jesus. Vamos orar então? Deus amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso e a Tua palavra ela é tão viva, tão poderosa, que ela chacoalha mesmo as nossas vidas, ela abala as nossas estruturas terrenas, mundanas e pecaminosas, e ela destrói, Pai, tudo aquilo que é errado. Obrigado pela Tua boa obra nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque mesmo não sendo fácil tudo aquilo que o Senhor tem feito, muitas vezes machuca, mexe com o nosso orgulho, mas mesmo assim nós podemos ver o Teu amor, o Teu cuidado e a Tua boa obra sendo feita em nós, nos preparando para habitar contigo eternamente. Que possamos entender, Pai, que nós não somos cidadãos desse mundo, Pai. Nós pertencemos ao reino dos céus e vivemos de acordo com as leis do reino dos céus. Que possamos nos alegrar nisso, Pai. Por mais difícil que seja, mas que possamos entender que isso é um privilégio e que possamos de verdade sofrer pelo Teu nome, Pai. Que as pessoas possam ver a Tua essência em nós, que possam olhar para nós e ver a Tua imagem refletida em nós, e que o mundo verdadeiramente nos odeie, nos persiga, e que possamos, ó Pai, desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós, mas que acima de tudo possamos testemunhar a fé, que possamos testemunhar do Seu amor, Te glorificar em todos os momentos, e que possamos, ó Pai, desenvolver, Pai, e experimentar essa verdadeira felicidade que só vem do Senhor, e que possamos ser achados como verdadeiros bem-aventurados. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana a todos vocês.